ajudando aqueles que não querem ser ajudados. Por que fui me meter nessa situação? Por que fui até aquela maldita estufa e lancei a maldição em Nicholas? Antes disso, tudo parecia tão simples, tão direto. O único sentimento que nutria por ele era de desgosto, uma repulsa silenciosa que tornava qualquer interação entre nós um jogo de provocações e rivalidade. Mas agora é diferente. A lembrança do presente que ele me deu, a insistência para que eu vá ao baile, a forma como seu olhar às vezes parece penetrar minhas defesas. Tudo isso me causa um frio na barriga que eu nunca senti antes. Um frio perigoso. Enquanto me deito na cama improvisada da cabana de Celine, o pequeno espaço mal iluminado pelo luar filtrado pelas cortinas emvoaçantes, tento racionalizar minhas decisões. Howard, a velha tartaruga, deita-se aos meus pés, completamente alheia à confusão dentro de mim. Sei que fiz a escolha certa ao devolver as roupas que Nicholas me deu. Mesmo que ao tocá-las eu sentisse o peso do gesto dele, uma parte de mim sabia que era melhor assim, distância. Precisava manter distância, mais fácil, mais seguro. Mas agora aqui estou eu, enredado em outra situação absurda, um passeio entre amigos. Que tipo de provocação é essa? Nicholas sabe como mexer comigo, seja com sua teimosia irritante ou com aquele sorriso desafiador que parece dizer: eu vou vencer, Usher. Ele conseguiu me arrastar para uma atividade que em qualquer outra circunstância seria banal, mas que agora parece carregada de implicações. Não faz sentido. Recusei a ideia de ir a um baile público ao lado dele, cercado de olhares curiosos e julgadores apenas para me comprometer ao encontro a sós. Talvez seja apenas pirraça. Ele odeia ser contrariado, isso é óbvio. Mas não é que eu não queira estar perto de Nicholas. A verdade, crua e inconveniente, é que eu não posso estar perto dele. Não devo, porque quanto mais eu fico próximo, quanto mais ouço sua voz ou vejo o brilho nos olhos dele quando está sendo ele mesmo, sem o peso da coroa ou da maldição, mais percebo que estou afundando em algo que não posso ter. A maldição é uma barreira, claro, e uma bem sólida. Nicholas precisa encontrar alguém que ame verdadeiramente, alguém que seja digno de quebrar o feitiço e livrá-lo dessa prisão mágica. Ele precisa encontrar essa pessoa logo. Cada dia que passa, os sinais se tornam mais evidentes, os chifres maiores, as presas, o olhar atormentado que tenta esconder. Mesmo assim, mesmo que a maldição não existisse, mesmo que o caminho estivesse livre para explorarmos essa coisa que parece estar crescendo entre nós, sei que não sou o que ele precisa, não sou a rainha bela, não sou gracioso, elegante ou sequer digno de governar ao lado de um rei. Estou me protegendo ao tentar me afastar de Nicholas. Talvez seja egoísmo, talvez seja sobrevivência, mas Deus sabe que não posso suportar a ideia de estar ao lado dele como um amigo enquanto o vejo encontrando outra pessoa, alguém com quem ele possa quebrar a maldição, construir um futuro e viver felizes para sempre. O que me resta? Seguir com o plano. Vou nesse maldito passeio, sorrio, faço o que for necessário para ajudar a encontrar uma solução para a maldição, e depois disso não haverá mais nada, só distância. Se Celine não achar que estou pronto para me tornar um feiticeiro digno do seu nome, talvez eu volte para a Peles, talvez eu desapareça. É melhor assim, para mim e para ele. Mas enquanto essas decisões ficam ecoando na minha mente, enquanto tento me convencer de que estou fazendo o que é certo, meus pensamentos são invadidos pela expectativa. Não consigo parar de imaginar o que Nicholas tem imaginado para esse passeio. Será algo grandioso e inesperado, como tudo o que ele faz? Ou algo simples, mas que carregará mais significado do que deveria? A frustração me consome, enfio a cabeça no travesseiro, abafando o som do mundo e tentando me desligar. Howard se ajeita aos meus pés, resmungando baixinho com um gemido preguiçoso, e eu suspiro. Tento relaxar, tento deixar o sono me levar,
Mas toda vez que minha respiração começa a desacelerar, a imagem de Nicholas surge na minha mente, seu sorriso de canto, seus olhos brilhando de desafio. Meu coração acelera e eu me odeio um pouco mais por isso. Amanhã será só um passeio entre amigos, nada mais. Precisa ser. Acordo na manhã seguinte com os primeiros raios de sol invadindo meu quarto. O ar está fresco, mas há uma inquietação que me persegue desde a noite passada. Para minha sorte, Camille não está em casa, provavelmente tramando alguma estratégia militar com o rei ou ocupada com suas intrigas habituais. Melhor assim. A ausência dela é um alívio tangível. Visto-me rapidamente, optando por algo prático, calças de couro resistentes e uma camisa simples de linha, já que não sei o que esperar do passeio com Nicholas. Howard quase não consegue acordar de tanto sono e me observa do canto da cama, mal abrindo os olhos enquanto solto um até logo. Ele responde com um murmúrio desinteressado, talvez mais preocupado em voltar ao sono do que em qualquer outra coisa. Na cozinha, pego uma maçã verde da cesta que sempre deixo sobre a mesa e saio pela porta dos fundos. O céu está limpo e o aroma matinal da grama orvalhada me ajuda a me concentrar enquanto dou uma boa mordida na maçã. A ansiedade que sinto em reencontrar Nicholas é desconcentrante. Tento empurrar o pensamento para longe e focar no trajeto até o pátio do castelo. Ao chegar, encontro Nicholas já à minha espera. Ele está com 2 cavalos, os mesmos que usamos para visitar a fada madrinha. Ele parece à vontade, a postura ereta e confiante, mas há um brilho em seus olhos que revela impaciência. Já estava quase indo na sua casa te buscar, mas, francamente, tenho medo da Camille, diz ele com um sorriso travesso, se aproximando para me ajudar a montar no cavalo. Quem não tem? Respondo, tentando esconder meu próprio sorriso. Assim que estamos montados, seguimos em direção ao reino. O som dos cascos dos cavalos ecoam no ar matinal, misturando-se com o canto distante dos pássaros. O caminho não é tão longo, e calculo que esse passeio termine antes do almoço, se eu tiver sorte. Então, para onde estamos indo? Pergunto, observando as casas pelas quais começamos a passar. Tento adivinhar o destino, mas Nicholas mantém o mistério. Pensei em levá-lo para algo que costumava fazer com os meus pais quando era mais jovem, responde ele, indicando com a cabeça a direção em que estamos seguindo. Aos poucos, a fachada de um prédio familiar surge à frente. É o orfanato de Madelaur. Já passei em frente ao lugar, mas nunca o visitei. Meu coração sempre se aperta. Imagens desconfortáveis da minha própria infância vêm à tona. O orfanato sujo, cheio de crianças abandonadas, onde passei um breve e terrível período antes de encontrar meus irmãos. O prédio à nossa frente, no entanto, parece bem cuidado. A fachada tem flores plantadas ao redor e há crianças brincando no jardim. Mesmo assim, não consigo evitar o calafrio que percorre minha espinha. Você quer a todo custo provar que é gentil, não é? Pergunto, tentando esconder meu desconforto com sarcasmo. Eu realmente gosto de vir aqui e ajudar as crianças, responde Nicholas defensivo, mas sem perder a calma. Há outro lugar onde podemos ajudar outros tipos de crianças. Digo, enquanto uma ideia começa a se formar na minha cabeça. Que lugar e que tipo de crianças? Nicholas arqueia uma sobrancelha, desconfiado. O lugar você verá. Quanto às crianças, são aquelas que não querem ser ajudadas, respondo, já puxando as rédeas do cavalo para outra direção. Nicholas me segue, visivelmente intrigado. Alguns minutos depois, chegamos ao mercado de Madelaur. É um lugar vivo e caótico, repleto de barracas e comerciantes que gritam para atrair clientes. Há um mar de gente circulando, pechinchando e inspecionando mercadorias, tecidos brilhantes, frutas frescas, especiarias exóticas e até bugigangas inúteis. O cheiro é uma mistura de pão recém-assado, ervas e um leve toque de suor humano. É aqui que vamos encontrar as crianças que não querem ser ajudadas? Pergunta Nicholas, amarrando o cavalo na área designada e pagando uma moeda de ouro para o homem que os vigia e os mantém seguros. Sim, não vai demorar para encontrarmos alguém que precise de ajuda.
mesmo que não perceba ou não queira admitir, digo, enquanto os meus olhos percorrem as barracas e as pessoas. Mal termino de falar e Nicholas tem sua resposta. Um garoto magricelo, não mais velho do que 12 anos, surge do nada. Ele corta a alça da bolsa de Nicholas com uma habilidade surpreendente e sai em disparada. Acho que encontramos, digo com um sorriso, antes de sair correndo atrás do moleque. Nicholas, claramente alarmado, também se junta à perseguição. Seus passos ecoam atrás de mim, enquanto o garoto se move como um rato por entre a multidão. Ele é ágil, escorregando por entre barracas e passando por pequenas aberturas com a experiência de quem vive nas ruas. O que tinha na bolsa? Pergunto, sem tirar os olhos do garoto, que continua em fuga. Um presente importante e algumas moedas. Eu preciso recuperá-la, grita Nicholas, a determinação pulsando em sua voz. Mesmo em movimento, noto detalhes no garoto. Suas roupas estão esfarrapadas e cheias de remendos. A pele suja denuncia a vida sem banho regular, o que não é surpresa para quem vive nas ruas. Há algo no modo que ele se move que lembro de mim mesmo quando era criança. Rápido, desesperado, mas sempre com medo de ser pego. A corrida me faz esquecer momentaneamente minha ansiedade sobre Nicholas. Há algo estranhamente familiar e excitante nesse caos, como se estivesse revivendo meus próprios dias de sobrevivência nas ruas. A busca continua e à medida que seguimos pelas ruas movimentadas de Mandalore, o ladrão ainda está à frente, correndo com a agilidade de um animal selvagem, desviando habilidosamente das barracas e das pessoas. Nicholas e eu nos aproximamos, mas ele parece sempre um passo à frente, desaparecendo e reaparecendo no meio da multidão. Meu olhar corre por todos os cantos, atentos a cada movimento. De repente, o garoto se aproxima de uma barraca, onde um comerciante gordo está oferecendo gaiolas com aves exóticas. Em um movimento abrupto, o ladrão puxa as gaiolas com uma força que surpreende, lançando-as contra o chão. As aves batem suas asas em pânico e as gaiolas se espalham, quase atingindo Nicholas e eu. Isso é loucura! Exclama Nicholas, desviando para o lado para não ser atingido por uma das gaiolas. A situação se complica rapidamente. O garoto, agora com a vantagem, começa a correr mais rápido. Sem hesitar, retiro minha varinha do bolso e, com um gesto rápido, crio um caminho livre para nós, afastando as pessoas e barracas que bloqueavam nossa passagem. Nicholas, que já está sem fôlego, segue logo atrás de mim, as botas batendo contra o chão de pedras irregulares enquanto tentamos acompanhar o ritmo do garoto. Ele, no entanto, é incrivelmente rápido e a diferença de velocidade parece cada vez maior. O beco à frente aparece de repente, um local estreito e apertado que parece ser o único caminho pelo qual o garoto pode passar. Ele se vira com rapidez, entrando no beco com agilidade, e Nicholas e eu seguimos sem pensar duas vezes. Quando chegamos ao beco, dou uma olhada rápida ao redor. As paredes são altas e cobertas por vinhas e plantas que crescem desordenadamente, como se o local tivesse sido esquecido pelo tempo. As sombras são densas aqui e o ar está mais fresco, mas pesado com a tensão da perseguição. Eu aceno minha varinha mais uma vez, e as vinhas começam a crescer rapidamente, bloqueando a única saída do beco. O garoto, vendo que não tem mais para onde correr, se vira abruptamente, pronto para enfrentar o que quer que venha. Seus olhos, no entanto, não demonstram coragem, mas sim desespero. Ele se coloca em uma posição defensiva, o rosto fechado e a respiração rápida. Calma aí, jovem lutador. Não queremos fazer mal, digo, tentando usar uma voz tranquila. Sem demonstrar a tensão que sinto, Nicholas ao meu lado é mais direto. Não queremos? Ele roubou minha bolsa, argumenta Nicholas, a voz dura e cheia de irritação. E ele vai devolver, respondo. O garoto solta um suspiro de frustração, atira a bolsa aos pés de Nicholas com raiva, como se fosse a única forma de devolver o que roubou, e se afasta um pouco, ainda com a postura defensiva. A tensão no ar é palpável. Qual é o seu nome?
Pergunto, a suavidade na voz tentando aliviar a pressão do momento. Ele hesita por um instante, como se estivesse ponderando se deve ou não confiar na pergunta. Finalmente, com a voz baixa, ele diz: Iron, prazer, Iron. Eu sou Usher, esse é o príncipe Nicholas. Por que você roubou? Pergunto com sinceridade, tentando entender as razões dele. Iron desvia o olhar, evitando meus olhos. Sua vergonha é óbvia, mas a resistência é ainda maior. Ele parece lutar contra algo interno, talvez o medo ou a desconfiança de aceitar a ajuda. O seu amigo príncipe estava dando bobeira, aí eu... Começa a justificar, mas não deixa ele terminar. Não, eu quero saber por que você precisou roubar, insisto. A voz mais firme agora. Ele fica em silêncio por um momento, os ombros caídos e então finalmente responde. A voz quase inaudível. Porque eu não como nada há 2 dias. As palavras caem como uma bomba e pela primeira vez vejo a surpresa no rosto de Nicholas. Ele engole em seco, sem saber como reagir. O silêncio se instala por um momento e eu me pego refletindo sobre o que acabei de ouvir. Por que não foi para o orfanato? Eles oferecem 3 refeições por dia. Pergunta a Nicholas, tentando entender o que poderia ter levado Iron a essa situação. Não tenho bom histórico com orfanatos, responde Iron, e a tristeza na voz dele é inconfundível. Não é difícil imaginar os horrores que ele deve ter enfrentado. Eu pessoalmente sei como é crescer sem ter um lugar que ofereça a proteção e o cuidado necessários. Iron parece ser uma versão mais dura de mim, alguém que aprendeu a sobreviver nas ruas, mas com o preço emocional alto. Tudo bem, eu te entendo, digo com sinceridade, tentando aliviar o peso das palavras, mas o orfanato de Madelaur não é como os outros. Eu e o príncipe Nicholas vamos garantir que você seja bem tratado lá. Iron nos observa com cautela, os olhos desconfiados. Ele está em um ponto crítico agora, e sei que a decisão dele pode mudar o rumo da sua vida. Iron, eu sei que é difícil acreditar que alguém vai te ajudar sem esperar algo em troca, mas estamos falando a verdade. Se você aceitar, eu e o Nicholas podemos te ajudar a sair dessa vida nas ruas, mas você precisa confiar em nós. Por alguns segundos ele parece lutar consigo mesmo, e então finalmente cede. Seu corpo relaxa e ele dá um passo hesitante em nossa direção. Não montamos nos cavalos. Quero que Iron veja o que o aguarda, antes que ele tenha a chance de mudar de ideia. A caminhada até o orfanato é silenciosa, com o som dos nossos passos se misturando ao ambiente ao redor. Quando chegamos ao orfanato, uma sensação diferente de antes toma conta de mim. Esse lugar pode realmente ser um bom lugar para crianças como Iron. A construção parece simples do lado de fora, mas ao entrar, somos recebidos por um ambiente acolhedor. Crianças correm pelos corredores brincando e rindo, um contraste marcante com a vida que Iron conhecia. Esse lugar, murmuro, sem conseguir conter a admiração. Iron ao nosso lado observa tudo com um olhar de incredulidade, como se fosse impossível acreditar que alguém tenha o cuidado e o amor para oferecer. Deixamos Iron nas mãos de uma mulher gentil que oferece com um sorriso reconfortante. Ela promete cuidar bem dele e, embora ele ainda pareça hesitante, vejo uma leve mudança em seu olhar. Antes de partir, me aproximo dele e coloco a mão em seu ombro, transmitindo um pouco de conforto. Você vai ficar bem. Vamos voltar para visitá-lo, prometo, digo, com sinceridade. Após um último olhar, Nicholas e eu nos afastamos, voltando para os cavalos. A viagem de volta para o castelo será longa, mas a sensação de alívio por termos feito a coisa certa nos acompanha, em silêncio. O caminho de volta é tranquilo, mas Nicholas solta um suspiro profundo, e a frustração está evidente em seu rosto. Não é justo, eu deveria ter te mostrado o que faço de bom pelo meu reino. Em vez disso, fui eu quem aprendi uma lição sobre como mudar a vida de alguém.
reclama Nicholas enquanto olha para o horizonte como se ainda estivesse tentando processar tudo o que aconteceu. Não precisa ficar assim, Nicholas, eu só quis te mostrar outro ponto de vista. As coisas que você e seus pais fazem pelo povo desse reino, especialmente pelas crianças, são muito bonitas. Mas algumas pessoas têm medo de aceitar ajuda. Respondo, tentando aliviar o peso das suas palavras. Ele me observa com os olhos azuis como o céu, penetrantes, e a expressão dele muda, ficando mais séria. E você era uma dessas pessoas? Pergunta ele com uma calma surpreendente, como se já soubesse a resposta, mas quisesse ouvir de mim. Eu hesito por um momento, o passado vindo à tona com força. Quando você vive nas ruas, a desconfiança se torna uma segunda pele. Você aprende a ficar alerta o tempo todo, a não esperar nada de ninguém. A gentileza de outros é como uma ameaça disfarçada. Eu era assim. Quando você vive na rua, é difícil confiar em qualquer um que mostre uma palavra amiga. A gente aprende a esperar o pior. Minha voz sai mais baixa, como se ainda sentisse o peso daquelas memórias. Nicholas parece ponderar minhas palavras, o olhar distante. Ele parece entender, mas a pergunta que ele faz em seguida, me pega de surpresa. Usher, posso perguntar algo? Sua voz é cautelosa, como se quisesse garantir que não invadiria um território sensível demais. Ele olha para mim, seus olhos refletindo uma curiosidade genuína. Claro, respondo, embora a dúvida já comece a se formar dentro de mim. Você já teve que roubar como quando morava na rua igual o Iron? Ele solta a pergunta com uma sinceridade inesperada e eu congelo por um segundo antes de dar um segundo passo em direção ao que ele pergunta. Eu não estava preparado para essa, mas ao mesmo tempo não me sinto constrangido em responder. Era uma parte do meu passado, algo que não posso esconder para sempre, muito menos de Nicholas. Sim, eu já roubei, admito, o tom da minha voz se tornando mais sério. Não me orgulho disso, mas eu tinha que cuidar dos meus irmãos. Fiz o que foi necessário para mantê-los vivos. Nicholas fica em silêncio por um momento, refletindo sobre minhas palavras. Quando ele finalmente fala, não é como eu imaginava. Não há repulsa, não há julgamento. Ao contrário, vejo uma expressão de admiração em seus olhos. Seus irmãos têm sorte em ter você, diz ele com um tom suave, mas firme, mais firme, como se estivesse realmente tocado pela minha história. Fico surpreso com a sinceridade de suas palavras e uma sensação quente sobe pela minha garganta, tornando o ar ao redor mais denso. A sensação de não estar sendo julgado é reconfortante, mas também desconcertante. Obrigado, respondo, a voz baixa, sentindo as bochechas aquecerem. Não costumo receber elogios assim e não sei como reagir. A caminhada de volta para o castelo parece mais longa do que realmente é. Os dois em silêncio, cada um refletindo sobre o que aconteceu durante o dia. Quando chegamos à entrada do palácio, o clima entre nós muda de novo. E Nicholas se adianta, como se precisasse tirar uma última dúvida. Usher, o dia não foi exatamente como eu planejei, mas espero que, pelo menos, tenha mudado de ideia sobre mim e queira ir ao baile. Diz ele, a voz mais suave, quase como uma súplica. Seus olhos brilham com uma esperança que, por um momento, faz o meu coração acelerar. Eu paro por um segundo, encarando-o. Já disse a ele antes que não quero ir, mas a maneira como ele me olha, com uma mistura de insegurança e expectativa, me faz vacilar. Eu vejo o quanto ele realmente quer isso e a ideia de ver sua decepção me faz hesitar. Nicholas, eu já te disse, mas ele me interrompe. A voz firme e determinada. Eu sei, mas você também me mostrou que faz de tudo para ajudar aqueles que realmente precisam de você. E eu preciso, Usher. Eu preciso de você, implora ele. E eu não consigo dizer não. Depois de tudo o que vivemos nesses últimos dias, e com ele me encarando daquele jeito, como um filhote perdido, fica impossível negar. Eu suspiro, derrotado, mas de uma maneira que não sinto arrependimento. Tá bom, eu vou.
mas só para garantir que você vai encontrar algum príncipe que quebre a maldição, digo, cedendo. Ao ver o brilho nos olhos de Nicholas, minha decisão parece mais fácil. Ele sorri com empolgação e sua energia parece contagiante. Você não vai se arrepender, responde ele antes de lançar sua bolsa em meu colo e correr em direção à entrada do castelo. Te vejo amanhã. Eu olho para a bolsa que ele me jogou e o que encontro dentro me surpreende. Ao enfiar a mão nela, encontro as peças de roupa que ele me deu como presente para o baile, amassadas, mas claramente guardadas com carinho. Nicholas quer tanto que eu vá que até os detalhes mais simples parecem ter significado para ele. Isso me faz parar por um momento e refletir sobre tudo o que aconteceu entre nós.